ouvintes, bem-vindo ao Kimball Insights, onde a liderança encontra inspiração. Eu sou Amanda Saconato. E eu sou Tiziana Lima. E hoje, no episódio Vida de Conselheiro do Kimball Insights, nós temos a honra de receber e conversar com Vanderlei Passarella, um profissional com uma vasta e diversificada experiência no mundo da governança corporativa, da liderança. Vanderlei, com mais de 20 anos de experiência em posições estratégicas de destaque, como Chairman, CEO, membro de conselhos consultivos e de administração em diversas indústrias, autor de livros. Vanderlei traz uma perspectiva única e muito valiosa sobre os desafios e oportunidades do mundo da governança. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Vanderlei. Hoje também estamos aqui com o Fábio Fick, sócio da Kimball. Também tem mais de 2 décadas, pouco mais de 2 décadas de experiência. Ele também é membro do comitê de auditoria de uma empresa de energia. Ele tem muita experiência em transformação de negócio também pela Kimball. E ele veio também agregar com seus conhecimentos. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, prazer conhecê-los. Bom, então, Vanderlei, para a gente começar, você pode compartilhar um pouco sobre a sua trajetória de carreira e como foi o seu caminho para chegar a conselheiro? Quais foram os principais marcos que te levaram a essa posição? Perfeito. Acho que eu comecei como estagiário, né, numa empresa, na Dow Química, foi meu primeiro estágio. Minha formação, eu sou engenheiro mecânico aqui pela Escola Politécnica. Também fiz depois o bacharelado em economia, estudei o mestrado em administração e logo segui uma carreira executiva, começando na Dow, e aí fui passando por várias empresas, já em posições de gestão. A primeira foi no Grupo Ipiranga, né, que eu saindo da Dow, depois foi o primeiro que eu entrei lá como gestor, e depois fui para a Nitroquímica, fui para o Grupo Votorantim na época. Uhum. E depois acabei alcançando a posição de presidente já na Petroflex, que era uma empresa de capital aberto. Entrei lá como diretor, depois fui alçado a presidente. Antes disso, eu tinha sido, por um período curto de 1 ano e meio, também Managing Director de uma empresa multinacional americana no Brasil. E depois, quando eu saí, a Petroflex acabou sendo vendida para uma empresa alemã, que era na época a Lanxess, né, que agora é a Arlanxio. Eu acabei conduzindo o processo de venda e tal, e na passagem da chave eu saí e fui para o Grupo Peixoto de Castro, no Rio de Janeiro, também com o Grupo Centenário também, fui cuidar também da área química, fui presidente da área química. Mas essa é a minha carreira executiva, porque em paralelo eu acabei desenvolvendo uma carreira de conselheiro, que me perguntam sempre, mas eu tenho que ser conselheiro depois que eu termino a vida executiva? O que é um erro, né? No meu ponto de vista, você tem que começar em paralelo, porque é a hora que você pode ter mais oportunidades, você já está com a mente aberta para poder aprender coisas novas, enfim. Às vezes, quando você está já se aposentando na transição de carreira, você vai começar a carreira de conselheiro, não é proibido, claro que é possível e é muito possível, mas talvez tenha um lagging, né, de conhecimento que você não pôde transitar enquanto executivo também para comparar, né, a tua atuação executiva ao mesmo tempo como conselheiro. E foi assim comigo, tive o convite para ser presidente de uma empresa, né, ainda muito jovem, 35 anos. Uhum. Na época era uma empresa .com, não era empresa internet, não. A gente falava .com, vocês lembram disso? Sim. Né? Que teve a bolha da internet. É verdade. Tá? Aí eu acabei sendo convidado para ser esse presidente. Foi um processo conduzido também por um headhunter e tudo. E eu não aceitei. Eu falei, não, eu não posso aceitar. Era um misto ali de muitas ações com participação e no final não cabia ali no que eu achava que era importante para mim. Então não aceitei, mas me convidaram, vem para o conselho. Falei, mas o que é um conselho afinal, né? Eu vou aconselhar alguma coisa? Não, nós temos uns sócios investidores, eles tinham lá, capital era americano, também tinha um capital argentino, brasileiro. Você vai sentar junto com os investidores, com a gente, para poder definir aqui as estratégias que a gente faz. E lá fui eu, né, aprender do zero, não sabia nada, e comecei a atuar. Eles gostaram muito. No final, essa empresa também estourou junto com a bolha, né, da internet, mas eu já tinha conhecido outros acionistas ali que me convidaram para um outro conselho, e assim sucessivamente eu fui. Também trabalhei em grupos que tinham coligadas, onde eu também fui sentar no conselho da coligada.
E assim foi a minha carreira de conselheiro, que no final hoje é a minha carreira principal e é onde eu me dedico, né? A atuar não só como conselheiro, também com consultoria, desenvolvimento de governança, né? Pelo meio da minha empresa, que é o Celint. Mas assim foi casual, né? Essa entrada no mundo do conselho, mas é o que eu vejo hoje, né? Que é importante todo mundo pensar como é que você vai entrar, né? Às vezes você quer planejar muito, mas né, não consegue, né? Então, o ponto que eu acho que é crucial, né, para essa carreira de conselheiro é você começar a ficar atento à preparação, à formação, né? Você ter... Eu comecei sem formação, mas depois eu fui buscar, fiz uma série de programas, mas também aprender sobre o networking específico do conselheiro, né? Porque no meu caso aconteceu e foi legal, e depois aquilo me abriu a perspectiva de entender como é que é a dinâmica. Mas hoje a gente percebe, né? Tem um networking que ele é bem qualificado, né? Um networking específico. No meu livro, eu tenho um livro, né, sobre carreira de conselheiros, né, que é o Conselho de Empresas, e lá eu falo, né, nesse aspecto que você vai ter que buscar algumas tipologias de networking específicas para você começar a trabalhar essa possibilidade de ir para conselho. E eu já passei por diversos conselheiros que passaram pelos nossos programas, né? Alguns deles muito disciplinados, que realmente elaboraram um programa de networking, eles foram os que mais conseguiram posições. Legal. Tem uns que conseguiram 2, 3, 4 posições assim num espaço de tempo curto. Por quê? Porque foram disciplinados em tentando realmente se colocar ali no mercado e ser visto, né, pelas oportunidades. Então é isso. Além do livro, né, Vanderlei, a gente sabe que você fundou uma escola, a Celint, né, para conselheiros. Como que foi essa ideia, né? Como que foi esse início, né? Foi também extremamente casual, né? Não foi assim planejado dessa maneira, porque quando eu acabei a minha última posição de presidente de empresa, eu queria ter um caminho solo. Eu falei, não, já estava beirando 50 anos, estava fazendo 50 anos de idade. Eu falei, não, eu quero um caminho solo, quero me dedicar, quero ter meu tempo, aquela história, né, equilíbrio, ver entender o que eu tenho que fazer. E nessa hora eu saio, então peço para sair da empresa que eu estava como presidente, como executivo, foi meu último cargo executivo, assim, grande empresa, e começo a me dedicar, montei um escritório, né, no centro do Rio, eu morava no Rio na época, ia para o meu escritório todo dia de manhã e começava a ver o que ia fazer naquele dia. Né? Foi um período extremamente relax, como se tivesse tirado um sabático no escritório, no meu próprio escritório. E ali começa almoço com um, bate um papo com o outro, eu comecei a ser mentor de empresas. Aí eu fui, a princípio, pela Endeavor, depois eu fui mentor pelo programa Inovativa para Startups, aí algumas empresas que fazem outplacement começaram a me convidar para dar palestra, para também ser mentor de alguns executivos em transição de carreira. E aí começaram a me requisitar, olha, você tem uma vida de conselheiro já, naquela época, já bastante consolidada, por que você não começa a falar de conselho, como é que é o caminho e tal? Eu comecei a fazer algumas palestras privadas, né, para esse pessoal, e dali veio uma demanda externa. Olha, sei que você está fazendo queria participar, e eu comecei a montar um curso, a princípio, para poucas pessoas, ali uma coisa mais privada, e aquilo foi tomando vulto, um foi indicando o outro, processo muito no boca a boca, e aí acabou que eu fundei, né, a empresa especificamente para fazer isso, né, a empresa começou a ter essa perspectiva, né, de ir para essa área de formação, vieram outros sócios e hoje a gente está consolidado, aí, talvez como uma das principais no setor de conselho consultivo. Bacana. Né? Foi assim bem... E você comentou que começou sem ter uma formação, né? Começou, foi na cara e na coragem. Foi na cara e na coragem. E qual foi o desafio maior que você se deparou nessa situação? E em segundo lugar, hoje, vendo, né, hoje já com a experiência que você tem, o que você entende, quais são as competências e habilidades que você entende como essenciais para um conselheiro ser eficaz no seu papel? Vou fazendo esse paralelo, né? Do início sem folha em branco e hoje, o que você entende como diferencial? Então, ali no primeiro desafio, quando eu começo sem ter a formação, né?
foi entender meu papel. O que eu estou fazendo aqui? Aliás, esse é o grande desafio de todos os conselheiros. Eu hoje, até recentemente, sento em alguns conselhos, que eu vejo conselheiros sem saber o que ele tem que ele está ali para fazer o quê, afinal. Né? Como é que eu contribuo? E aí o principal erro é pensar que o conselho é mais uma camada de gestão, é uma super camada de gestão. Eu estou aqui para resolver problema de gestão, do problema da fábrica, do problema de marketing, e não é isso, né? O que a gente tem muito claro hoje é que é uma pauta de governança. Essa pauta é que tem que ser dominada pelo conselheiro. O que nós temos que tratar na reunião de conselho? A gente se reúne uma vez por mês, não? Ou no máximo 2 vezes por mês, às vezes até bimestralmente. Então, não há uma presença constante na empresa, então você não pode se dar o luxo de tentar ficar imerso na gestão. Você tem que entender essa pauta. E essa pauta é, de uma maneira genérica, a pauta de criação de valor e de perenização. No meu livro eu chamo de perenização adaptativa, que é uma perenização estratégica. Você olhar essa pauta de criar valor por meio de uma estratégia. E a gente tem muito claro, né, eu podia aqui falar bastante, a diferença do que é o conselho trabalhar a estratégia do que a gestão trabalhar, ambos trabalham. Tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença importante e crucial que eu levaria aqui bastante tempo explicando. Mas o ponto você sabendo o seu papel e você entendendo como é que você, como conselheiro, vai ajudar essa empresa a transformar ela, né, para uma pauta de criação de valor, você libera uma energia sensacional. E a gente tem vários casos, né? A gente mostra os casos que eu participei diretamente, outros até indiretamente, mas que a empresa vinha numa relação de resultado razoavelmente estável, né? Veio ali no sobe e desce, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E décadas acontecendo isso, de repente monta um conselho bem montado, com toda essa filosofia, e triplica a geração de caixa em 4 anos. Né? Eu costumo dizer, Wanderley, que a reunião do conselho, né, tudo aquilo que leva à preparação da reunião do conselho e a reunião do conselho propriamente dita, talvez seja o momento mais sublime dentro de uma organização, porque ali você conecta a capacidade de influência dos conselheiros em questões estratégicas, como você colocou, a agenda de criação de valor, com o futuro da organização. Então, se tem na minha visão, né, se tem um momento que tem que ser valorizado, é de fato toda a preparação e a reunião do conselho em si com as decisões que são tomadas. Porque o papel do conselho é dar o direcionamento, né? É conectar as decisões com o contexto estratégico da companhia. Não é ali uma reunião de bate-papo, né? Exatamente. A gente vê, às vezes, em algumas organizações, eu já vi, por exemplo, estrutura, você olha a estrutura de diretoria da empresa, né, com seus papéis ali formados, e você olha a estrutura do conselho, são as mesmas pessoas. Né? Então, não tem um overlap. Né? Você deve ver muito isso. Sim, é comum. Principalmente em empresas talvez menores, mais familiares. Né? É uma mistura de papéis ali. O conselho tem uma nobreza de atuação e junto com os seus conselheiros. Né? Conta um pouquinho disso pra gente. Como você vê o risco disso nesse contexto que o Fábio comentou? O que a gente vê muito acontecer é que, como governança começou a tomar vulto, né, a ideia de governança, a ideia de como é que é um conselho, às vezes algum empresário monta até para falar, eu tenho um conselho, né? E no final, essas estruturas, mesmo que estejam nem sempre as mesmas pessoas que possam ser até gente de fora, ela não trabalha como de fato uma governança. Esse é o mais comum que eu vejo. E aí quando tem esse overlap, o conselho é montado pelos próprios acionistas, que também são diretores e que também são sócios, que também são da família, então aquelas figuras se imiscuem, acaba não acontecendo de fato uma governança. Exato. Às vezes até por desejo próprio. O próprio fundador não quer que tenha uma governança. Fica na zona de conforto dele. Ele quer que tenha uma governança, mas não quer que funcione muito bem. Né? Então, agora, quando a gente consegue, numa empresa pequena, nem sempre você também consegue separar ter figuras muito separadas, porque até pelo custo de ter uma estrutura muito grande. Então, você tem algumas figuras que vão fazer ali um overlap com outras posições.
Mas é importante separar muito bem a pauta, ter muito claro o regimento, ter muito clara a forma de trabalho, ter muito clara a alçada, que a alçada é muito deixada de lado, mas sem uma alçada eu não sei, o que cabe aos acionistas aqui como conselho de acionistas ou como assembleia de acionistas? O que cabe ao conselho enquanto uma entidade de governança? O que cabe ao management, né? Que decidir. Não só em termos de investimento, mas em termos de todos os tipos de decisão, até de demissão de pessoas. Sim. Né? Quem demite? Quem é o porta-voz? Como é que age no momento de crise? Como é que se estrutura quando a gente precisa enfrentar um desafio novo ou uma oportunidade? Enfim, quanto mais a gente tiver uma política de alçadas, que ela esteja clara e ela funcione, né? Não seja um documento, que eu também já vi isso, tem algumas governanças super bem montadas, com acordo de acionistas, com protocolo familiar, com tudo, mas que ficou no papel. Né? Ninguém respeita. E aí aquilo cai de novo no esquecimento, a governança não funciona. Virou acordo de compadres. Né? Virou uma peça ali de ficção. Né? Então... Agora, Vanderlei, você comentou com a gente aqui que a sua trajetória em governança começou há bastante tempo, né? Começou. Como você comentou aqui das empresas.com. Nesse período de atuação, esse mundo, né, de conselho, de estruturação, ganhou vamos dizer assim, um contexto bastante diferente. Sim. E eu queria que você traçasse um paralelo do quanto que, na sua visão, pela sua experiência, a liderança das companhias evoluiu também no contexto de uma atuação estratégica, a interação com o conselho, clareza de papéis de conselho, clareza de papéis da direção da companhia. Traça um pouco dessa tua experiência, dessa tua vivência, da importância do papel da liderança no contexto, na estrutura de governança. Não só necessariamente do conselho. Então, de uns tempos para cá, eu falo que governança no meu livro eu cito isso, né, que é algo muito novo. Governança, como a gente entende ela hoje, nasceu lá na década de 90, os problemas das empresas, né, como o WorldCom, como Enron, o relatório Cadbury, a abertura das agências reguladoras, SEC, CVM. Então, é um negócio novo, que vem no bojo daquele conflito de agências, né, entre os acionistas e os executivos principais. E que no Brasil se materializa nem sempre como um conflito de agência entre executivo e acionista, mas sim como minoritário e controlador. Né? Mas ela veio dar uma roupagem para o que é governança e ela começou a assumir um caráter de uma disciplina que deve ser incorporada ao mundo empresarial. Só que, na verdade, o que eu noto é que tem diferenças cruciais entre como que a gente vai abordar a governança numa empresa aberta e numa empresa fechada. E isso nem sempre, até hoje, não foi muito bem digerido. É o que eu me dedico a fazer, a desmistificar isso e falar, olha, não adianta eu querer implantar as melhores práticas que vêm do manual se eu preciso entender as práticas possíveis, que são cabíveis naquela empresa. Então, a gente tem que entender isso e tentar falar o porquê da governança de uma empresa de capital fechado, por que ela funciona, o que eu tenho que fazer, que estruturas têm que existir. Bom, dentro desse ponto, como é que eu vejo a liderança, né, que é a pergunta? A liderança também tem que amadurecer. Tem 3 entidades que devem amadurecer concomitantemente. Uma são os conselheiros, que a gente está se dedicando e está tentando fazer cada vez conselheiros mais conscientes do seu papel, de como ele age. Outras são os acionistas. Se o acionista não quiser, ele quiser uma governança que é para inglês ver, ele vai fazer aquilo e não vai funcionar. E a outra é a liderança. Isso. Né? Nesse papel da liderança, eu tenho vários exemplos assim de amadurecimento que foi. Se quiser contar casos aqui, posso contar um caso. Acho que isso ilustra bem, né? Eu tenho um caso que eu gosto de falar de uma executiva, né, que ela era presidente no Brasil de uma multinacional italiana. E aí a multinacional foi vendida lá na Itália para um fundo de private equity. E ela já tinha cursado com a gente, tinha feito vários programas, fez quase a trilha completa nossa. Ela já estava preparada, né? E essa empresa tinha, se não me engano, em torno de 10 presidentes aí mundialmente. Bom, veio a mudança, né? Ela começou a falar a linguagem de governança junto aos novos donos. Moral da história, todos os outros 9 presidentes saíram, ela ficou e ainda ganhou mais atribuições, ela era presidente na América do Sul, ganhou Américas, né? Então, por quê? Porque ela compreendeu o que é governar. Dentro de um contexto em que governança é importante. Um fundo de private equity vai querer entender como é que cria valor, como é que pereniza, como é que eu vou ter um momento de saída, se eu vou ter, enfim, como é que vai ser o meu mecanismo. E como o caso dela, eu tenho N outros, né? Inclusive alguns
executivos que quando fazem os programas de governança, eles falam, olha, isso não foi só bom para a minha carreira de conselheiro, foi muito bom para a minha carreira de executivo, mas foi também muito bom para mim como pessoa. Sim. Porque eu olhei aquilo como profissional e pessoa e falei, cara, o que eu estou fazendo? Como é que é isso? Como é que eu me posiciono? Qual é o meu próximo passo? Eu quero ser mais executivo, mais conselheiro, mais autoral? Então você começa a ter uma visão, né? Eu falo que são 4 as grandes disciplinas para mim no mundo empresarial. Uma é a liderança, outra é a gestão, a administração, outra é empreendedorismo, que de um tempo para cá também ganhou uma visão forte. E a 4ª e principal é a governança. Sim. Então, qualquer um que estiver no mundo empresarial, que estiver no processo empresarial, que quiser crescer com a empresa, precisa dominar essas 4 grandes áreas. Liderar, gerir, empreender e governar. Eu também gosto de talvez eu adicionaria aí um quinto elemento, um quinto ponto nessa estrutura da governança, é que às vezes eu vejo ideias muito boas, temas muito importantes sendo discutidos no conselho, e a diferença entre o sucesso e o fracasso vai muito do como o líder comunica aquele assunto. Recentemente eu estava numa reunião da estrutura de conselho e tinha um assunto para se apresentar, tinha 155 slides. Nossa. E em quanto tempo? O assunto eram 30 minutos. Nossa. Imagina, quando eu olhei assim no rodapé, que eu vi ali assim, 3 de 155, às vezes você mata uma boa ideia. Por não comunicar. Por uma questão de... Por isso que eu falo muito da liderança, eu adiciono essa variável da... Você tem que saber comunicar aquilo que você quer, né? O conselho está ali, como eu digo assim, né? É um momento nobre da organização. Poxa, tenta trazer a discussão para um contexto estratégico e a forma de se comunicar ser a mais assertiva para que aquela decisão seja tomada de uma maneira incorreta. Às vezes, boas ideias são mortas pela forma como isso é comunicado, ou algumas decisões são tomadas, talvez não a melhor decisão, também por essa falta de habilidade. Então, uma pitadinha aí, de contribuição é o papel do líder tá dentro na do bojo comunicação. Está dentro do bojo do líder. Né? Sim, o líder tem várias Exato. competências, vários skills que ele precisa ter de comunicação, sem dúvida é uma das top, né? Essa de 155 slides foi... Vanderlei, eu acompanho seu diário de conselheiro no LinkedIn, também quem tiver interesse, sigam ele no LinkedIn, que ele vai compartilhando várias curiosidades de um diário de conselheiro, né? Sim. Quais erros um conselheiro não pode cometer? Se você pudesse citar pelo menos 3, eu sei que tem vários, mas tem vários. Que comprometem mesmo ali os resultados de uma boa reunião ou de decisões de conselho. Acho que o principal erro é a falta de independência. E quando eu falo de independência, são 3 tipos de independência. Não é só a independência financeira, essa é, vamos dizer assim, o corolário, né? Ela é uma consequência de 2 outras. A independência ética e a independência de ideias. Então, eu entro numa empresa como conselheiro já disposto a desafiar o status quo, inclusive dos acionistas, daquele que te contratou. Né? Eu tenho um paper depois interessante que também está à disposição, que eu escrevi, é um e-bookzinho, né, de umas 15 páginas, que eu falo assim, são os 10 mandamentos paradoxais do conselheiro consultivo. Porque você lida com paradoxos. Você vai ter que desafiar aquele que te contratou, é um paradoxo. Você vai ter que tomar a decisão sem ter a caneta, porque o conselheiro consultivo, ele não assina, né? Então, ele vai ajudar o processo decisório, mas não tem a caneta. E assim sucessivamente, você vai ter outros paradoxos que você tem que saber lidar. Então, acho que o principal erro é você entrar numa empresa pensando que ali é mais um emprego. Ou eu vou ter 2 conselhos, 3 conselhos, porque eu preciso disso para sobreviver. Não pode ser. Né? O conselheiro tem que ter uma série de outras atividades, tem que ter outras fontes de renda, tem que ser uma pessoa muito bem resolvida para que ele entre lá com essa independência que vai culminar na independência financeira. Então, acho que esse é o principal erro, de não entrar sem independência. Outro erro é o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Entrar sem conhecimento de causa. Porque você não vai dar valsa. Não, vamos decidir sobre agora o plano de benefício do restaurante. Aí você começa a discutir, olha, isso não é o escopo do conselheiro. Seu tempo está ali para... escasso, para você decidir coisas realmente importantes, impactantes, né? E o terceiro erro, que eu acho também importante, é você cair na nossa cultura de brasileiro. Nós temos uma cultura da camaradagem, né? E esse é o principal... Não se indispor. Você não querer se indispor e na verdade até vai um pouco além do não indispor.
é você formar coro com o que começa a se formar como uma voz, né? Então você vai, ele já falou que é isso, então tá bom, assim, eu vou corroborar, e aí começa o grupo formar um certo... E você tá vendo que não é aquilo e você fica calado. Então, acho que esses são os principais erros assim, que eu vejo, e que são difíceis, né, de você mudar, né, por conta da formação, da independência e da própria cultura, né, de como que a gente vê as coisas acontecerem no conselho. A gente chegou a falar sobre quais competências um conselheiro deve ter, né? A Kimball, ela faz avaliações de competência, né? De executivos e também até de escolha de conselheiros para as empresas. E isso varia de empresa para empresa. Você forma conselheiros, né? Sim. Se você pudesse elencar 4, 5 principais habilidades que você valoriza num conselheiro, eu sei que tem várias, e pudesse citar pra gente também, seria legal. Eu falo que existem 4 áreas assim que são importantes para o conselheiro, 4 áreas de competência. Uma que eu chamo, e eu escrevo isso no meu livro, né? Uma que eu chamo que são os tais pré-requisitos. Todo mundo quer ser conselheiro hoje em dia, mas eu tenho já uma trajetória que mostra que eu entendo de negócio, porque o conselheiro não é quem entende do negócio. Eu já fui conselheiro de empresa de moda, de empresa de sapatos, sem nunca ter trabalhado nisso. Então, eu não entendo daquele negócio específico, eu entendo de negócio. Legal. Então, um pré-requisito é entender de negócio, ter tido um track record de que se você não foi presidente, não precisa ter sido, mas você foi um C-level, que sentou no board, ou você tocou uma filial, ou você já teve seu próprio negócio em paralelo, então você entende o que é formar, criar valor no mundo empresarial. Então esse para mim é um pré-requisito, é um primeiro grupo de competências que a gente tem que olhar que são limitadoras. Né? O segundo são os hard skills. Os hard skills tem que entender daquelas competências que você vai juntar, né, para poder atuar como conselheiro. É entender estrategicamente como é que monta o processo estratégico, como é que eu estruturo planejamento orçamentário, como é que eu linko isso tudo com avaliação de desempenho, como é que eu faço a avaliação, né, de uma empresa do ponto de vista econômico-financeiro. Tudo isso são os hard skills. E tem um outro conjunto, são mais 2, os soft skills. Os soft skills aí entram principalmente no conselho consultivo, empresas familiares, capacidade de mediação, gestão de conflito, você ser capaz de mentorar. Eu faço isso demais, eu sou mentor das famílias, eu sou mentor dos executivos. Mentor no sentido não de fazer uma sessão, vou marcar 10 sessões de mentoria, mas eu acompanho periodicamente o que você está fazendo, como é que é, dou opiniões, dou orientações. Então, tem um conjunto de soft skills que até entender de pool de talentos, não é todo executivo que entendeu, que compreendeu como é que são os talentos, como é que você identifica, como é que você quantifica. Então, são esses soft skills que seria o terceiro conjunto. E o quarto e último conjunto são diferenciais. Porque você vai ter tudo isso, né, entrando no bojo, né, dessas competências, mas você vai levar também alguma coisa diferente. Aí se entra, por exemplo, o setor de atividade que você atuou, como é que eu me diferenciei, como é que eu me destaquei nesse setor, o que eu aprendi, ou então alguma vivência extraordinária, como por exemplo, implantei transformação digital em 2, 3 empresas, e isso agora é o meu skill que eu levo para o conselho, o meu diferencial. Então você tem que olhar, no meu ponto de vista, esses 4 conjuntos diferentes de competências para realmente ser um conselheiro que vai fazer diferença. E colocar isso em prática, né? Sem dúvida. Sem colocar dúvida. isso em prática, senão não adianta sentar num conselho, numa estrutura de governança e achar que o seu papel é menor do que qualquer outra pessoa que esteja no conselho. Eu gosto muito de temas do conselho quando leva para o debate, porque cada um ali tem a sua experiência, como você colocou, traz a sua trajetória, traz os seus valores. Então, o debate dentro de uma estrutura de conselho, eu acho que ela enriquece muito. É a certeza de que você está tomando naquele momento a melhor decisão, né? Então, é juntar isso tudo e exercer, de fato, o papel de conselheiro. Exercer, como eu falei, parece fácil, né? Não é fácil. É fácil, não. É aquela independência que eu falei, de você poder questionar, né? Eu tenho um termo para isso. Eu falo que o conselheiro tem que estar preparado para exercer o confronto versus consenso. Exato. Confrontar as ideias, né? Não é confrontar egos, que também é comum. Você entra numa reunião e quer confrontar quem é o melhor. Isso é terrível. Quem está ganhando e quem está perdendo. Isso é a morte do debate no conselho, mas é confrontar ideias e chegar num consenso. Sim. Né? Esse consenso que, no final,
um filme que ilustra muito bem isso é o 12 Homens e uma Sentença, né? Com Peter Fonda. Quer dizer, esse filme é maravilhoso. Ele chega, olha, é assim que a gente vai ter que, né, não deixar de lado os nossos valores, entendimento, mas ao mesmo tempo ir percebendo qual é o momento que você pula de um barco ou não. Olha, eu estava errado, eu vou pular para cá. Então isso é crucial. A gente tem um curso sobre isso que chama Arte da Escuta. Legal. Bom. E Vanderlei, você pode compartilhar conosco alguma situação, pegando esse gancho aí das habilidades que você comentou como diferenciais, alguma situação da sua trajetória como conselheiro em que você teve um posicionamento, alguma dessas habilidades de maneira diferenciada, que fez a diferença? Que lição que você pode contribuir aí para os nossos ouvintes? Tem um caso bem interessante, né? Porque eu fui, como eu falei, eu já fui conselheiro de empresa de moda. E foi logo assim que eu saí da minha vida executiva. Eu fui uma grande empresa de moda, famosa e tal. E ali eu fui contratado porque eu era talvez o mais experiente em governança e ao mesmo tempo também conhecia um pouquinho de processos produtivos, né? Então, ligados ao tipo de produto que eles tinham. Então, não foi porque eu conhecia o setor, ou porque sabia de marketing, ou porque entendia mais da parte financeira desse tipo de negócio, enfim. Mas foi muito interessante porque talvez o meu principal aporte logo no início, que foi assim até meio questionado, foi o aporte estratégico. Porque eu vi que tinha 3 unidades de negócio e as 3 unidades se comunicavam ali em termos de venda. Uma ocupava as vitrines, as lojas delas, né, com produtos da outra unidade. E aí eu comecei, a gente foi visitar as lojas, as operações, as fábricas. E falei, mas por que é assim? Não, porque isso funciona assim. A gente tem aquela, né? Não é que aqui é assim, mas estava imbuído já um certo paradigma, né, de como que as coisas tinham que funcionar. E aí eu comecei, como podia fazer qualquer pergunta, eu comecei a me aprofundar, mas por que isso, por que aquilo? E eu comecei a identificar, olha, nós temos aqui, na verdade, são 3 unidades, mas são 2 tipos de negócio. Um negócio que é muito mais fabril, que tem um driver processual de vantagem operacional, vantagem de custo. E nós temos um outro negócio que ele é muito mais voltado, talvez à moda, sim, talvez a drivers de marketing, de criação de valor pelo produto, pela diferenciação do produto, né? Então, eu acho que deveria estruturar a empresa em torno desses 2 negócios. Aquilo no início ficou assim, que esse outsider está falando. Gerou tumulto ali, uma certa resistência, inclusive. Assim, tá bom, legal, gostei da ideia e tal, mas aí eu, não conformado, eu criei um paper, eu fiz um paper bem estruturado, deixei na mão a todo mundo. E aí, depois de um ano, me surpreende o presidente da empresa, que era um dos acionistas, ele vem, olha, acho que a gente deveria talvez fazer esse tipo de coisa aqui, e aquilo foi um sucesso, porque onde tinham a eficiência operacional, que é um negócio mais fabril, ele acabou virando um grande gerador de caixa para o grupo. Porque foi abordado ali como é que a gente tem que gerir, como é que a gente tem que fazer, contratamos um novo diretor, né, para aquela área que veio experimentado no tipo de processo, começou a fazer toda uma logística diferenciada, enfim, aquilo gerou caixa. Eu acho que é esse tipo de atitude, né, que a gente espera do conselheiro, que ele vá, né, e trazer esse tipo de insight, né, que você traz de outras empresas, que você traz de outros negócios diferentes. Por isso a ideia de diversidade, né? A diversidade é extremamente rica nesse sentido. E há diversos tipos de diversidade, né? Não é só a diversidade que a gente naturalmente pensa em diversidade e inclusão, que é extremamente importante, né? De sexo, enfim, gênero, ideias, enfim. No fundo, as diversidades vêm de setores de atuação diferentes. Experiências de vida diferentes, até regiões geográficas diferentes. Acaba contribuindo para esse debate rico, né? Desde que tenha esses pré-requisitos que eu falei, né? O conselheiro tem que ter essas competências para poder, de fato, contribuir. Perfeito. Fazer uma pergunta sobre sucessão. Eu queria abordar esse tema. Até aproveitando, a gente falou um pouco nos bastidores sobre isso, né? Mas que a tua experiência, quando a gente olha para uma estrutura de governança, olha a estratégia dos negócios, né? Pela sua experiência, como que a variável sucessão, ou seja, continuidade do negócio, a sucessão, obviamente a gente olha muito para a sucessão das pessoas que ocupam posições estratégicas, mas como que isso se insere num plano estratégico da companhia, para de fato, através de um plano sucessório, a Kimball
tem uma metodologia para fazer isso, que começa com avaliação executiva, depois critérios de posicionamento para identificar, de fato, quem são os sucessores daquela organização. Mas como é que, pela tua experiência, assim, o que você vê, esse contexto da sucessão está inserida no plano estratégico ou é algo que algum conselheiro precisa incentivar? Como é que você tem visto isso por onde você passou até na sua vida executiva? Sim. O que a gente percebe é que, primeiro, sucessão muitas vezes é um palavrão, né? Há uma visão inconsciente, claro, e ao mesmo tempo paradigmática, que assim, eu não vou morrer. Exato. Perfeito. Então, a gente tem que superar isso. Agora, o que a gente vê de sucessão é que ela tem que estar ancorada com governança. Então, a gente está fazendo um projeto hoje com uma grande associação que está entrando vários associados, várias empresas associadas nesse projeto que a gente chamou Governança e Sucessão, né, para aculturar os fundadores, que a gente chama dos sucessores e sucedidos, e esses sucessores nem sempre são herdeiros, podem ser herdeiros, mas podem ser profissionais de fora, quer dizer, e aí tem que vir no bojo desse projeto de governança, né? Não é, vamos dizer assim, um projeto estratégico, porque a estratégia diz respeito ao negócio em si, mas sim é quem vai lidar com esse negócio. E aí a governança vai olhar isso. A governança, quando eu chamo o conselho, ele vai ter uma pauta, né, que essa pauta vai ser, olha, como é que vai ser os líderes do futuro, como é que estão. Legal. O que a gente normalmente faz, né, assim, quando a gente está montando, estruturando governança, ou mesmo atuando no conselho, é tentar olhar, e aí sim tem um link com a estratégia, é olhar a estratégia da empresa. Nós estamos aqui, nós vamos chegar lá. Né? Quando nós chegarmos lá, o que nós vamos precisar? Qual o papel do líder para chegar lá? Quais são as competências aqui? Quais são, talvez, até um organograma do futuro? Exato. A gente desenha um organograma que é fluido, na verdade. Como é que eu vou saber o organograma daqui a 5 anos? Eu faço um desenho fluido, uma estimativa. E aí a gente olha, quem são as pessoas que estão aqui, quem a gente vai precisar, quem a gente vai ter que preparar, quem a gente vai trazer de fora. E aí começa um processo que o conselho conduz, né, dentro da sua pauta de assuntos importantes. Uma delas é o pool de talentos de sucessão. Sim. E aí o grande erro das empresas, às vezes, no passado, quando começou a tomar vulto a questão de sucessão, foi falar de sucessão independente da governança, porque ninguém que toca isso. Não pode ser desassociado. Não é uma ação somente do RH, tem que vir top-down. Né? Exatamente. Por isso que eu comentei do contexto estratégico. Né? Se isso não tiver, não necessariamente chamar de estratégia, mas isso tem que estar inserido num contexto que, de fato, é um entendimento de que algo precisa fazer de forma diferente para levar uma organização do estágio A para o estágio B, porque aquilo que foi feito no passado não é garantia de entrega futura. Exatamente. Vanderlei, você falou sobre diversidade, é um tema super em alta, mas a gente também fala sobre a liderança do futuro, né? Sobre o futuro do mercado, olhando para o papel do conselho daqui para frente para o futuro, levando em conta de temas quentes do mercado como ESG. Qual o papel do conselheiro olhando isso à frente? Um papel de diversidade, papel de ESG? Quais são temas que o conselheiro precisa se antenar para assumir esses desafios? O importante, o conselheiro tem uma multiplicidade de conhecimentos que ele tem que estar se atualizando. E isso é muito dinâmico. Há um tempo atrás era a transformação digital. Depois era os NFTs. Isso vai ter impacto no meu negócio? Depois agora estamos falando de inteligência artificial. Sim. O que eu vejo é que um conselheiro não precisa ser expert, ele nem pode ser um expert nesses assuntos, mas ele precisa ter uma noção. Tem que estar conectado. Precisa estar conectado, ele precisa estar entendendo o linguajar, né? E aí o papel do conselho é trazer, quando ele identifica, o conselheiro, né? Quando ele identifica alguma coisa que vai impactar o movimento da companhia, ele tem que trazer para a mesa de debate, ele tem que inserir nessa pauta de assuntos, né? Esse é o papel dele. E provocar que, às vezes, nem sempre aquele grupo de conselheiros vão estar preparados para discutir sobre aquele assunto. Aí ele vai ter que convidar gente de fora, consultores, vai convidar ou um executivo, vai contratar um executivo que vai entender dessa área, né? Mas ainda existe também muito uma mitologia em torno disso. Agora é a inteligência artificial. Então vamos preparar os conselheiros para atuar com inteligência artificial. Do meu ponto de vista, não. Porque o conselheiro tem que lidar com essa visão estratégica mais ampla, com uma série de coisas, com uma pauta muito ampla, e que ele vai tomar decisão sobre tudo, inclusive sobre auditoria, sobre contabilidade, etc. Então,
ainda há um pouco esse mito e até um pouco de aproveitamento dos momentos. Né? Surgiu um assunto da moda, vamos inserir aqui, o conselho tem que saber. Não é bem assim. Ele precisa ter o conhecimento, mas ele não vai ser um expert. E aí eu acho que frente aos valores da sociedade, até a questão do ambiente, né? Quais são os impactos que nós estamos vendo, as consequências aí, é inegável que existe uma mudança climática, as causas dessa mudança ainda estão sendo debatidas, alguns que veem como a questão do aquecimento ligado a carbono, outros não, que é ciclos da Terra, ou talvez os dois fatores juntos, não sei, né? A gente precisa se aprofundar. No meu ponto de vista, há sim uma influência do homem nisso tudo, a gente não sabe ainda o quanto, mas é papel do conselheiro também entender como é que eu posiciono a companhia, dado que eu quero chegar em B, como é que ela vai estar no estado B, né, do futuro, frente a esses assuntos da diversidade, da inclusão, da questão social, né, do papel social da empresa, não como uma instituição de caridade, mas como uma instituição que está na sociedade, tendo práticas e adquirindo práticas numa troca constante. Então, acho que ele tem que ser amplo. Eu falo que... eu faço um trocadilho, né? Para você exercer um cargo mais técnico, operacional, você precisa de ciência, que se traduz em tecnologia. Né? Quando você vai para um cargo mais gerencial, você precisa de ciência com consciência. Porque você vai inspirar pessoas, você vai trabalhar valores, etc. Quando você vai para o conselho, você precisa de consciência com ciência. Olha, perfeito. Você inverte, né, a equação. Acho que esse é o que eu acho vejo. que tem um ponto também que é cada vez mais assim o conselho ser propositivo, não só esperar a chegada de uma pauta, né, que toda a estrutura de governança, os temas do conselho tem uma pauta previamente definida, enfim, mas é a capacidade do conselho ser propositivo em trazer para o debate temas que são relevantes. Né? Perfeito. A gente falou aqui, por exemplo, de questões climáticas, está muito em evidência. Sim. Mas é importante ter esse tipo de discussão, do conselho ter a capacidade de influenciar, porque às vezes dentro da organização eles estão tomados lá com... A gente sabe, o dia a dia de um executivo da empresa é gigante, então às vezes existem situações de fora que o conselheiro que não tem aquela interação no dia a dia percebe que pode influenciar no negócio. É a capacidade sim de provocar uma discussão, trazer temas que talvez não estejam na agenda ainda. Exatamente, esse é um papel importantíssimo. Perfeito. Vanderlei, para a gente encerrar, eu gostaria de que você falasse com o executivo, com a executiva que estão nos ouvindo, né, que querem assumir um papel no conselho, qual o primeiro passo você daria ou um insight para eles que estão ouvindo, para começar essa carreira? Não, é importante. A gente até já situou um pouco isso, né? Eu acho que alguns preferem começar com a formação. Né? E essa formação, na expectativa de começar a entender o que vai se fazer, para ter mais segurança quando eu tiver a oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, essa formação vai criar também um contexto de contato com outros conselheiros, com outras entidades, associações, que ele vai criando network. Outros preferem falar, não, eu vou primeiro me colocar, vou procurar headhunters, eu vou procurar alguns caminhos para eu começar o primeiro conselho, nem que seja pro bono. Né? Todo mundo pensa assim, eu vou começar pro bono, numa ONG, legal, numa startup, e aí eu vou ganhar experiência, aí eu vou para a formação. Não tem resposta certa ou errada. Né? Agora, para mim, esses dois pilares são os importantes. Você ter formação, porque o conhecimento específico de governança e de conselheiro, principalmente numa empresa de capital fechado, familiar, é muito diferente. Sim. A gente vê muito executivo de sucesso, topo da carreira, vai para um conselho de uma empresa familiar e faz água. Cultura. Faz água porque ele tem que saber lidar com o aspecto humano, com as idiosincrasias, com os paradigmas dos fundadores, dos acionistas. Tem um tempo de resposta próprio. Não é diferente. Não é o tempo técnico, ele é um tempo, não é cronos, né? É kairos, né? Eu costumo dizer essa diferença. Então, eu vejo isso como importante, você saber lidar. Ao mesmo tempo, alguns se dão muito bem, começando já, conseguindo o primeiro conselho e aí se aprofundando. Mas esses dois pilares são, de fato, o que tem que ser trabalhado para conseguir as vagas, as oportunidades, ter uma carreira de conselheiro que não é uma corrida de 100 metros. Não se iluda, é uma maratona, né? Você vai adquirir certas capacidades, competências ao longo do tempo. Faça isso um projeto de vida importante,
porque você vai precisar se dedicar, leva a sério, Sim. porque a responsabilidade e as consequências de um conselheiro são muito grandes. E acho que isso é o principal fator, né? Não é se levar, por exemplo, com modismo. O meu vizinho é conselheiro, também quero ser. Né, como infelizmente aconteceu com o coach, né, que acabou sim, banalizando. sim, A gente não vê isso. A governança veio para ficar. O século XXI é o século da governança. Sim. E se a gente quiser ter uma carreira bacana e bastante reconhecida, tem que se dedicar com afinco. Muito bom. Ok, Vanderlei, Fábio, obrigado. Muito obrigada obrigado. pelas contribuições de vocês. Foi um prazer ouvi-los e tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito com essa conversa. Compartilhe, curtam, comentem e muito obrigada por mais um episódio. Obrigada, Vanderlei. Obrigado obrigada, a todos. Fábio. Obrigado a todos. Até mais. Obrigada, viu, gente? Muito bom. Tá bom, obrigado.